tomar um 4-0 do Novo Horizontino, mas também não é motivo para desespero. Agora, tem uma boa parte, eu acho que até a maioria, tá tudo errado. O Abel tem que ser demitido, o fulano não presta, esse jogo foi bom para ver que fulano não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Queria entender qual que é a análise, qual que é o teu lado e como você viu esse resultado de 4-0 sendo um jogo de início de pré-temporada com o Palmeiras mexido também. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Mauro. Bom dia, Reginaldo. Reginaldo, né, pra galera que tá em casa. Que não entende. Mano, foi bem assustador, assim, o que aconteceu em Novo Horizonte ontem. Porque eu já deixando claro que eu sei que é início de temporada, eu sei que minutagem tá sendo dosada por vários caras, mas ontem não era um time sub-20 e nem um time completamente reserva do Palmeiras. Vários titulares e que vão ser titulares ao longo do ano estavam em campo. E, assim, com todo respeito ao Novo Horizontino, independente do time que o Palmeiras entrar em campo com o elenco que tem, com os caras que estão no profissional, né, obviamente, ele não pode chegar lá e fazer uma atuação igual foi a de ontem e tomar 4-0 pro Novo Horizontino. Eu preciso ser um pouco, né, pelo menos, ou tentar ser coerente com o que eu tenho falado. E eu falei que achei que contra o Mirassol tinham aparecido algumas coisinhas boas, principalmente com Marlon e Luiz Pacheco no meio campo. O Palmeiras tinha saído um pouquinho mais pelo chão, criado melhores chances. Mas assim, então não tem como eu tratar que ontem acabou tudo errado, final da temporada, o Palmeiras não vai brigar por nada. E de novo, nem acho que a melhor escolha seja o Abel sair. Mas assim, precisa fazer o time jogar, mano. O Palmeiras tem muita dificuldade para sair jogando pelo chão. Muita dificuldade mesmo, assim. O Palmeiras não consegue sair jogando por dentro. E acho que por vários motivos. Uma delas é porque falta coragem à linha defensiva do Palmeiras de encontrar passes. E aí o Abel tem culpa, porque o Palmeiras não joga bem, é culpa do treinador. A partir do dia que um time tomar 4-0 e o treinador não tiver culpa, aí acabou o mundo. Então, o Abel tem culpa em não conseguir fazer esse time jogar, e não conseguir fazer o Palmeiras sair jogando pelo chão. E os jogadores também têm culpa porque precisam assumir responsabilidade. E não é só assumir responsabilidade pelo resultado, é assumir responsabilidade em campo. De tentar um passe diferente, de tentar uma bola por baixo. E aí, por isso que eu acho que as coisas se unem e as coisas estão junto, porque, de novo, eu não acho que o Abel chegue para os caras e fala, dá chutão pra frente. Pega a bola e rifa a bola pra frente. Eu acho que o time não consegue sair pelo chão. E aí, por que o Gomes lança muitas bolas? Porque o Gomes é o cara mais inquieto do time. E o Gomes também não vai jogar de centroavante amando do treinador. O Gomes vai pra frente porque ele é um cara muito inquieto e não se conforma com os resultados e muitas vezes sai de lá de trás igual um maluco pra ir pra frente. Enfim, isso acontece com o lançamento também. Então, acho que tem muitas coisas pra gente falar. Tem vários caras desse time do Palmeiras que não tem conseguido desempenhar e entregar resultado, e o Abel também que não consegue fazer o time jogar, o time sair pelo chão, o time criar, a bola chegar com qualidade nos caras da frente. Ontem acho que o cara que mais queria, assim, o que pareceu mais querer, era o Flaco. Mas coitado do Flaco, as bolas que chegavam pro Flaco ontem era uma loucura, velho. E aí virava excursão Flaco, ele contra 3, 4 caras lá no comando de ataque, ele até tentava fazer alguma coisa. Mas enfim, foi um amasso do Novo Horizontino, assim, um Palmeiras muito apático, que não conseguiu se impor em nenhum momento, que taticamente não funcionou, tecnicamente não funcionou, e aí tomou uma paulada, né, mano? Uma paulada. E aí, ô VS, a produção faz a pergunta se é a pior derrota da era Abel no Palmeiras. E só para incrementar também, porque quando começa o campeonato e o Palmeiras ganha de 1-0, jogando pro gasto, jogando ok, depois ganha de novo por 1-0, jogando ok pro gasto contra o Santos, o clássico inclusive no geral foi bem ruim, foi bem fraco. Aí ganha o último jogo também por 1-0, jogando um pouquinho melhor, mas ainda assim ninguém tinha se manifestado ainda, no sentido de, pô, a gente não conseguiu ver a evolução. Aí quando perde, aí essa narrativa toma conta, né? Queria entender de você qual que é a visão desse início de Palmeiras. Eu acho assim, eu acho que esse jogo, e tem acontecido em alguns outros estaduais também, né? A gente já viu o Inter perder, já viu o Grêmio perder, já viu o Cruzeiro empatar, já viu o Galo não me lembro, mas já viu o Fluminense perder, o Botafogo,
Corinthians tomou 3, o São Paulo tomou 3 e tudo mais. O Flamengo tá aí correndo, mudando a rota e tudo. Eu acho que isso é o cenário hoje de como os estaduais estão sendo montados, né? Os estaduais estão sendo montados de uma forma muito perigosa para os clubes que estão na Série A. Por quê? Porque os clubes da Série A, eles estão projetando um calendário para 65, 70 jogos. Times como o Novo Horizontino, eles projetam um calendário para, no máximo, 50 jogos. E isso faz diferença. Porque o Novo Horizontino pode esticar a corda nesse jogo, porque ele vai ter mais 50 jogos. O ano dele vai acabar no começo de novembro. O Palmeiras, se o ano do Palmeiras acabar no começo de novembro, quer dizer que o ano foi uma porcaria. Então, assim, isso é um choque de realidade que tem acontecido nos estaduais. Os estaduais, eles vão trazer esse cenário incômodo, de desconforto e, se você quiser exagerar um pouquinho, de vergonha, para muitos. Por quê? Porque o cara tá voltando de pré-temporada, o cara de pré-temporada, entre aspas, que pré-temporada nem existiu, tá voltando de férias ainda, pega times que estão treinando antes, porque o ano acabou antes, o ano passado acabou antes para eles, então pega um Novo Horizontino que estica a corda para esse jogo, porque tá recebendo o Palmeiras. Então, assim, esse cenário é um cenário de incômodo, de desconforto para os clubes da primeira divisão, para os clubes grandes, para os clubes de maior torcida. E não aconteceu só com o Palmeiras. Dito isso, o Palmeiras não pode tomar 4 do Novo Horizontino. E pior do que tomar 4 é jogar para tomar 6, para tomar 8. Porque a postura do Palmeiras ontem foi uma postura de quem estava de fato fazendo um jogo de pós-temporada. De pós-temporada, um jogo festivo de fim de ano. E não era. Era um jogo de 3 pontos, era um jogo de um campeonato de tiro ainda mais curto. Então, assim, não pode tomar 4 dessa forma. Acho que tomar 4 ali, se fica na trocação, o Palmeiras manda 4 bolas na trave no contra-ataque, sai 4 gols do Novo Horizontino, seria um outro perfil. Não foi o que aconteceu. E ainda, aí me entra na questão a fala do Abel, que encerrou a coletiva, que eu não sei nem se a gente vai ouvir. A gente vai escutar ele daqui a pouco. Ah, tá. Então, porque nem coletivo, né? 4 minutos e meio. A fala dele que encerra a entrevista, que ele encerra, para mim é uma fala muito preocupante. E aí, eu também sou um cara que acho que não cabe você falar na troca do Abel, na substituição do Abel. Mas a gente tem que levantar um outro ponto. O Abel acaba de assinar um contrato para mais 2 anos. Ele tem paciência para mais 2 anos nesse universo? A minha impressão é que o Abel está com um pavio cada vez mais curto. Acho que ele nunca teve pavio, né? Hã? Ele nunca teve pavio. Mas, cara, eu acho que o limite dele está muito menor. Ontem, assim, num jogo desse e tudo, ele falar, terminar do jeito que ele terminou, para mim fica a impressão de que ele está... Ele assinou por 2 anos porque ele gosta do Palmeiras, porque a família dele gosta de morar em São Paulo, se adaptou, ele virou um palmeirense, virou mais palmeirense do que vários. Do que eu. Mas eu não sei se ele está com a paciência, ou eu não sei se ele está muito no limite para as coisas, e a gente está só no 3º, 4º jogo da temporada. Vamos escutar o Abel, não sei se é exatamente essa palavra dele, mas depois o Mauro fala também que eu quero saber a opinião em relação a esse movimento que se inicia mais uma vez do torcedor palmeirense, de alguns, né? Roda aí. Sim, é um golpe duro. Sim, talvez a minha maior derrota desde que eu estou aqui. Agora que sejam abrolhos para todos. Sejam abrolhos para todos. Vou acabar como comecei esta entrevista. Durou 4 minutos. Quando somos uma equipa competitiva, estamos preparados para ganhar a qualquer equipa do mundo. Quando somos uma equipa que não compete, como foi hoje, nem se mobiliza mentalmente, podemos perder contra uma equipa nem que seja da 5ª divisão, que foi o que aconteceu hoje. Assim, primeiro, o Novo Horizontino não é uma equipe de 5ª divisão. O Novo Horizontino é uma equipe que, por 3 anos seguidos, não subiu para a Série A, não estava entre as 20 primeiras equipes do Brasil por um ponto. Por um ponto, por 1 ou 2 pontos, por menos de um jogo, né? Então, assim, ele não é uma equipe de 5ª divisão. E ali, para mim, acho que faltou nessa coletiva relâmpago, durou 4 minutos. Não sei, faltou o Abel
se incluir nisso, de explicar por que um time dele entrou em campo sem a mobilização que ele falou. O Palmeiras, no anímico, parecia que o Palmeiras não estava ali. O Palmeiras estava pensando em outra coisa, que o Palmeiras estava pensando na pré-temporada, estava pensando nas férias. E isso é o dever dele, para mim. Isso é um dever dele, mobilizar o time. Como disse o Caio aqui, o técnico não pode passar alheio a um 4-0. E faltou para mim ele dizer o que ele não fez que não conseguiu mobilizar o time. Porque, de fato, o anímico parecia que o Palmeiras não estava nem aí pro jogo. Não estava nem aí pro jogo. Então, assim, e isso acho que o Abel tinha que se incluir ali. Acho que, para mim, o Abel tá com um pavio muito curto para quem vai ficar mais 2 anos no cargo. Já para deixar o Mauro falar, mas tem um negócio que tem me pegado do Abel e que acho que o famoso me ajuda a te ajudar do Ricardinho funciona pro Abel. Legal. Porque eu acho que ele tem se comunicado mal com o torcedor. Se comunicado bem mal com o torcedor. E isso eu acho ruim para ele, porque joga muito contra ele. E em alguns momentos parece que ele tá meio que nem aí, assim. Para a maneira como o torcedor vai pensar ou pensou ou se sentiu ao longo do jogo que seja, por exemplo, contra o Novo Horizontino. Porque ontem seria melhor para ele, para a torcida e para todos que estão ao redor do Palmeiras, se ele chegasse na coletiva, assumisse o erro ou a culpa da derrota à frente do grupo de tudo e se comunicasse com o torcedor. E não é isso que ele faz. Não é isso que ele faz. Ele pega e fala de mobilização e, assim, mobilização... Que é a responsabilidade dele. Pro jogo para qualquer jogo é dele. Não vai ser todo jogo que vai ser a final da Libertadores que os caras vão se mobilizar pra cacete. Então, uma das grandes coisas que a gente sempre falava o Abel tá muito tempo no Palmeiras e consegue fazer os caras se sentirem motivados ainda mais. E não é algo que apareceu no jogo de ontem. E é a responsabilidade dele. E ele não fala abertamente com o torcedor do Palmeiras, parece que vive numa porrada toda hora com o a Beckler galera. ontem no último lance falou, essa resposta ela é mais para os jogadores do que para o torcedor. Sim, e aí eu acho que falta o Abel se comunicar melhor com o torcedor, no sentido de se colocar no lugar das pessoas que, por exemplo, foram até Novo Horizonte para assistir a atuação que o Palmeiras teve ontem. Que foi basicamente o que o Piquerez fez na beira do campo. Assistiu. É mais um jogo, ô Mauro, em que eu, de verdade, não consigo me concentrar. Não que o Piquerez assistiu da beira do campo. O que eu quis dizer é que o Piquerez, na saída do campo, ele se comunica com o torcedor. Sim. Tudo bem que ele também assistiu o jogo de dentro do campo. Mas ele se comunica com o torcedor, pedindo desculpa, que seja, falando da má atuação, citando a palavra vergonha, porque é o tamanho do... O Palmeiras não pode chegar lá em Novo Horizonte, independente do time com o elenco que tem pra jogar, e tomar 4-0. Mas eu acho que tem um ponto também que os jogadores, eles foram torcedores dentro de campo. Pelo menos no meu caso. Que eu não consegui em nenhum momento me concentrar durante o jogo. Pegava o celular, me distraía, porque o jogo tava uma porra, com todo respeito. Tava um saco. Fala, Mauro. Assim, o Palmeiras saiu de férias dia 7 de dezembro, voltou a campo dia 10. Como a maioria dos times de Série A, e o Novo Horizontino é quase Série A, e lembrando que o Palmeiras nos últimos 54 jogos da fase inicial, antes fase de grupos, agora fase de liga, digamos assim, do Campeonato Paulista, o Palmeiras só perdeu 2 vezes. Para o Novo Horizontino ano passado, na Arena Crefisa Barueri, de virada, que a gente mostrou e agora a gente também mostrou. A culpa nossa, não, a gente não é pé frio, mas faz parte que a gente mostra todos os jogos, né? Mas enfim, então não é um time qualquer o Novo Horizontino. Pra você ter uma ideia, o Novo Horizontino tem mais vitórias que o Santos. Desde que o Novo Horizontino existe no confronto direto, ele tem mais vitórias que o Santos. O Novo Horizontino é um time bem legal, podia ter vencido o jogo que levou a virada na Vila Belmiro na primeira rodada. Então, méritos inegáveis para o Novo Horizontino. E deméritos inegáveis para o Palmeiras. O Palmeiras jogou não um jogo de pré-temporada porque ela não existiu para ninguém. Não é para os grandes. Sobretudo, por exemplo, o Corinthians, que joga até o dia 21 de dezembro, Corinthians e Vasco. O Flamengo joga até o dia 17, 3 jogos de Mundial no Catar. Né? Então, muito do que está acontecendo com o Flamengo, por óbvio, né? E isso eu falo há alguns anos e esse ano eu estou falando mais. Eu normalmente só cobro qualquer equipe, no aspecto negativo e positivo, a partir da 6ª e 7ª rodada. Ainda mais esse ano que não teve pré-temporada, o ideal seria a 8ª. Mas a 8ª rodada, ou 8 jogos, significa o final dessa fase. Então não tem como.
né? No E pro nível de Carioca, 6 investimento... jogos no Carioca é a fase de É a fase de grupos, grupos. 8 jogos no Paulista é a fase de grupos, né, não tem o como. antes do mata-mata. Mas, claro, pelo nível de investimento de um Flamengo, do Palmeiras, pela qualidade da base do Flamengo, do Palmeiras, do trabalho longevo do Abel desde novembro de 2020, se espera mais. E ontem não era um time alternativo. Até era discutível antes da bola rolar, se o Palmeiras devia mandar, a gente até falou aqui no The Placa de ontem, se puder o caso de mandar o time mais titular possível. Quando sai a escalação, e no caso do Abel e de todo mundo, em que lamentavelmente eu mais como jornalista não consigo mais ver treino, eu não cobro ninguém. Eu não consigo cobrar, porque a gente não tem acesso à informação. Hoje, tecnologicamente, você pode saber o nível de secar, quem está estourando, quem não está. E para começo de temporada, os caras vindo da Copinha, depois da decepção do próprio Palmeiras na Copinha, e não é para subir ninguém agora mesmo no time da Copinha, e mesmo os da base, por exemplo, o Larson, é um jogador interessante, estava bem até o Palmeiras tomar o gol. Não era um bom jogo, tomou um gol numa bola parada, toma o segundo numa bola bem trabalhada, aí o Luigi é infeliz no terceiro lance, né? Até sem citar... lance não, né? No terceiro lance. Meses, né? Sim, mas, por exemplo, sem não, citar... Com desculpa, não dá. Ontem eu estava com um evento teste de relançamento do Palácio Verde, depois a gente vai contar que é o maior museu particular do mundo de time de futebol, que é ali do lado do Allianz Parque. Eu estava com alguns ídolos do Palmeiras e a gente estava conversando, cornetando tal, sobre como o Palmeiras tem exagerado na ligação direta, trabalhado menos a bola. E um deles pegou e falou, pois é, né? Do jeito dele, né? E vou tentar poupá-lo, eu quase estava imitando ele aqui, mas não é o caso. Ele falou, a gente tanto reclama que o Palmeiras não sai tocando a bola, não era o caso do Luiz de tentar sair jogando na lateral esquerda, né? Aí perdeu a bola, se perdeu tal. Então assim, o Palmeiras jogou ontem uma partida de pós-temporada. Amigos do Abel contra inimigos do Abel. E aí entra com o problema. Hoje, a escalação do inimigos do Abel é cada vez maior dentro do Palmeiras. Como a gente vai ver já já, lamentavelmente, muros pichados, aquela coisa de novo. Né? Pode botar, eu sempre não gosto de mostrar, mas eu respeito e tal. A gente podia falar, muros pichados. Pô, não precisa mostrar porque o cara quer ver. Ah, como eu sou macho. Ó, como eu sou mais palmeirense do que esses caras, sobretudo dessa mídia que se diz palestrina. Eu vou lá e cobro. Cara, de novo, ok. Era o líder sem tomar gol, agora tomou 4, tá com saldo negativo. Assim, é para tanto escândalo? Não. Mas é para o Palmeiras perder por 4-0 para o Novo Horizontino, com todo o mérito para a equipe do Anderson? Não. É preocupante? É. O discurso do Abel não está colando com a prática? É. O Abel ter feito escolhas infelizes? Sim. O time ter jogado menos? Sim. O elenco do Palmeiras é muito bom, talvez o elenco mais equilibrado, mas o time não está equilibrado. Mas ano passado, quando o Palmeiras chegou a liderar o campeonato, o Palmeiras talvez tenha jogado a melhor sequência de futebol da era Abel. Na minha opinião, que evidentemente é discutível. Só que depois o time parece que pifou. Desde aquela remontada espetacular contra a LDU, depois até então a pior partida da história do Palmeiras com o Abel, até o jogo de ontem, o Palmeiras de novo voltou à loucura. Eu sei que o futebol está cada vez mais maluco, eu sei que na Copa do Mundo de Clubes, no meio do ano, em julho, a gente teve uma semifinal de Copa do Mundo e em 6 meses, 3 daqueles treinadores já foram demitidos. E não só no Brasil do Renato, é o Maresca campeão do mundo demitido no 1º de janeiro. Sabe? O futebol está muito maluco, só sobrou o Luiz Henrique. E vai que perde no Flamengo nos pênaltis, todos. E o Xabi Alonso tinha acabado de chegar ao Real Madrid. Cara, então assim, e no Real Madrid? Então assim, a gente vive dias de impaciência e de intolerância. E só para deixar muito claro, para não ter dúvida, e pode me chamar de passador de pano. Eu não discuto a permanência do Abel. Mas nem do Abel, do Anderson, da própria Leila. Eu discuto sim se a Leila quiser permanecer além do tempo que não deve. Mas ok.